paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez. Sexta-feira chegou. É dia de Você Pode Falar. Mais uma vez estou aqui com meu amigo presbítero Alex, que nos dá a honra de poder compartilhar para a gente falar do grande amor de Deus, da sua grandiosidade, da sua bondade, e hoje para falar das suas bem-aventuranças, né? Jesus falando para ser bem-aventurado. Presbítero Alex, o que é que tem para nos dizer sobre as bem-aventuranças de introdução? Primeiramente, Pai do Senhor a todos que estão acompanhando. Deus abençoe. Mais uma vez agradecer por mais uma sexta que nós estamos aqui juntos para falar da palavra de Deus. Sempre é importante falarmos da palavra de Deus, né? Para nós iniciarmos, né, e depois a gente argumenta melhor, explana melhor dizendo, bem-aventurado é ser feliz. Então, para início de conversa, bem-aventurado significa ser feliz. E como ser feliz nos dias de hoje? Então, é sobre isso que nós vamos basear a nossa conversa hoje. Amém. Aí eu quero acrescentar, Alex, como eu havia falado, na Bíblia a Mensagem, vocês aí de casa, essa é a Bíblia a Mensagem, é da Rose, mas faço uso, porque já que é uma só carne. Ele usa, as bem-aventuranças, ele usa o nome abençoados, né? Em vez de ser os bem-aventurados, são os abençoados. Aí a primeira pergunta que vem aqui, antes da gente ler o texto, a gente tem algumas bem-aventuranças, algumas coisas para que nós possamos ser felizes é aquele que, e a mensagem de mais além, ele diz que nós somos abençoados por causa dos textos que nós vamos ler. Certo? Vamos fazer a leitura completa? Bora. Bora. Faça a leitura. Deixa eu colocar você na tela. Eu tiro a minha presença e deixo você. Você quer que eu faça na minha ou você vai colocar o texto aí? Eu vou fazer aqui na minha Almeida Revista Atualizada que eu vou ler. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém. É forte, hein? É bênção. É bênção. É Bíblia. Então, irmãos, a gente vai ficar do versículo 3 ao versículo 12, né, de Mateus 5. Se você não tem a Bíblia, hoje, graças a Deus, eu digo graças a Deus mesmo, porque nós temos hoje, se você não tem Bíblia, você tem a possibilidade de pesquisar direto online, né? Eu uso muito a Bíblia online porque ela me dá a possibilidade de ter várias traduções, como Alex falou que usou João Ferreira de Almeida, tem atualizada, João Ferreira de Almeida corrigida, tem a Nova Jerusalém, você tem a linguagem de hoje, a NVI, tudo online. Então, hoje, o acesso às escrituras, à Bíblia, ficou muito mais fácil. Então, se você não tem
uma Bíblia impressa na sua casa, como a gente acaba tendo vários, né? A gente acaba estudando, pega várias traduções, você pode acompanhar aí todo o texto, tá? Mas a gente vai colocar versículo por versículo entre o versículo 3 de Mateus 5 até o versículo 12. Nós estamos começando mais uma sexta, graças a Deus. Antes do Alex começar a fazer as suas explanações e eu concordar ou discordar, eu quero orar por vocês. Amém? Curve sua cabeça, só um minutinho. Poucos segundos, a gente agradece ao Senhor por este momento. Soberano e eterno Deus, queremos agradecer a Ti por mais uma sexta-feira que nós nos reunimos para aqui aprender da Tua palavra, crescer na graça, no conhecimento, que aquilo que nós lemos nos traz à memória, que o estudamos, nos faz lembrar cada palavra, que aqueles que estão nos ouvindo sejam abençoados, eles aprendam a ser felizes, ter as suas a bem-aventurança, como fala a Bíblia Mensagem, que eles são abençoados, todos eles, Senhor, que escutem, não somente agora, neste momento na live, mas aqueles que vão escutar através do Instagram, do YouTube, tanto do meu quanto do Alex, mas que outras pessoas sejam alcançadas, porque o nosso país, o nosso Brasil, o mundo precisa de ouvir a tua palavra. E eu me reúno com o meu amigo, o presbítero Alex, para ensinar o teu povo. Eu te peço graça para que nós possamos destrinchar, ouvir, aprender do teu grande amor hoje à noite, através das bem-aventuranças que nos ensinou o teu Filho Jesus. É o que eu te peço, não só hoje, mas para sempre. Amém. Presbítero Alex, quero começar dando os parabéns para você, porque eu vi a sua live ontem. É Keila o nome da irmã? Kelly. Irmãos, você que não conhece, que não tem a Kelly como amigo, tem Alex como amigo, irmãos, e procura a Kelly está com um projeto maravilhoso de 7 quinta-feiras para falar de Bíblia, irmão. Eu ouvi ontem o Alex falando com ela, é maravilhoso. Eu estava olhando algumas graduações da nossa irmã, e ela é filosofia para tratar de mulheres. Olha só, irmão, então você, mulher, que está precisando aprender um pouco mais sobre como lidar com essas situações femininas no mundo, universo feminino, melhor dizendo, vai lá, irmão, vai no Facebook do Alex, ela já está no meu Facebook, aceitou minha solicitação de amizade, e aí, irmão, clica lá. Qual o sobrenome, Alex? É Kelly o quê? Você lembra? Tederich. Pronto. Procura lá, irmão. Tederich. Se não for assim, irmão, nos perdoe. Mas procura lá, porque é benção, Alex. Eu estava vendo a graduação dela, né? E precisa de mulheres para cuidar de mulheres, não é verdade? Sim, ela dá algumas palestras para mulheres também. Então, ela sempre tá anunciando algumas palestras que ela dá. Agora não, porque agora... Mas ela ia em algumas igrejas dar palestra para mulheres. Né? Agora tá parado, né, por causa da pandemia, mas em breve ela tá voltando também com esses trabalhos. Né? Tá certo. O tema de hoje está aí na tela para a gente ver como ser bem-aventurados nos dias de hoje. É possível? Que meio seguir? Né? E eu gosto quando Alex começa nosso estudo trazendo o fato histórico sobre a bem-aventurança. Eu vou deixar com ele fazer essa introdução histórica sobre esse Sermão do Monte e nos explicar um pouquinho sobre a bem-aventurança, antes de a gente entrar versículo por versículo. Alex, é com você, meu amigo. Amém. Então, como você falou aí, que nós temos que aproveitar as oportunidades para falar da palavra de Deus, se a gente for para Mateus 4, no finalzinho de Mateus 4, eu vou até ler o texto aqui para vocês, versículo 23 até o 25, ele diz assim, ó, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém,
Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então, diante da oportunidade, Jesus ele começa a curar as pessoas, começa a ensinar as pessoas, né, e a curar essas pessoas. E as pessoas ao redor, das cidades ao redor, ao ouvir o que estava acontecendo, começam a ir até Jesus e levar todo tipo de gente, seja endemoniados, seja lunáticos, seja doentes, paralíticos, levava todo tipo de pessoas e ela diz que Jesus os curava. E as multidões começaram a seguir Jesus, as multidões começaram a ir até onde Jesus estava. Então, diante disso que eu estou falando, de aproveitar a oportunidade para ensinar a palavra de Deus, foi isso que Jesus fez. O capítulo 4 termina com as multidões seguindo Jesus, e quando chega no capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus olha e vê as multidões, e ao ver as multidões, ele se assenta e começa a ensinar essas pessoas que estão o seguindo, essas pessoas que estão ali acompanhando ele. Muitas pessoas que estavam ali apenas buscando a cura tiveram que ouvir os ensinamentos de Jesus, tiveram que parar e ouvir o sermão, como hoje é conhecido, o Sermão do Monte. E o fato de se assentar, um judeu, ou um rabino, ou um mestre judeu, ele sempre ensinava sentado. Então Jesus já mostra ali que ele era um mestre, mostra para o povo que ele era um mestre naquele momento ali. Ele mostra para o povo que ele era o mestre que estava ali para ensinar essas multidões que o seguiam. Não era apenas a cura, mas tinham que aprender o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus através de Cristo Jesus, o Senhor. Bem? Então, só para a gente iniciarmos, o contexto que Jesus estava era esse. Ele estava passando pela Galileia e as cidades vizinhas ficam sabendo do que estava acontecendo, do que Jesus estava fazendo, ensinando e curando, e as cidades vizinhas começam a ir até onde Jesus está. E quando ele vê aquela multidão, ele para, senta e começa a ensinar o povo. E aí a gente vai, ao decorrer aí, falar de cada bem-aventurança aí. Amém. Isso é maravilhoso, porque as pessoas foram atrás de cura, foram atrás de libertações, foram atrás de restauração, e chega lá, Jesus fala, agora é hora de aprender, senta aí, e agora vem, como você falou, o título, né, como Sermão da Montanha, né, e esse título aqui dado, né, para, vamos dizer assim, melhoria da nossa linguagem portuguesa, quando a gente fala, pronto, lá vem o sermão, né, lá vem o sermão, esse título que vai falar falar, né? Então, quando fala aqui o Sermão do Monte, né? Ou o Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, é como você falou, Jesus senta. E mais uma vez, Alex, se a gente começa a aprender sobre Jesus, a gente começa a ver muito isso. Jesus porque ele é Senhor do tempo, mas você vê que vê uma vida tão corrida, tão desesperada, mas Jesus vai lá no meio de tanta cura, tanto milagre, tanta libertação, ele se senta. Ele diz, calma, vamos ficar aqui, vamos ficar mais um pouco aqui, né? Me lembra, né? Não é o tema, mas me lembra ali a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus, não, senta todo mundo aí, sem correria, calma, é cada um no seu tempo. E acho que isso que a gente precisa aprender mais com Jesus, nesse sentido de ter calma. Espera o tempo, calma, vamos sentar, vamos ouvir, vamos passar mais um tempo para conversar, passar um tempo aqui aprendendo dele, né? E Jesus fazia muito isso, né? Então é muito bom. E entrando nas bem-aventuranças, a gente tem algumas Bíblias aqui. Eu quero colocar o primeiro versículo, a primeira bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ó, deixa eu falar um pouco aqui. Deixa eu começar e o Alex concorda ou discorda? Pobre de espírito. Deixa eu dizer como foi que eu aprendi aquela pessoa que era pobre de espírito. O que eu aprendi? Eu ia para o culto, doutrina, sempre fui apaixonado por doutrina.
em uma revista da escola dominical, conhecida como EBD, ela também falava sobre essa... Ser pobre de espírito é aquela pessoa que estava sempre dependendo de Deus. Ela nunca vamos dizer assim, estaria com seus bens, vamos trazer para os bens, de pobreza e riqueza. Foi assim que me foi ensinado. Esse pobre, que sempre estava dependendo, que sempre estava precisando de uma ajuda, que sempre estava precisando de mais, mas nunca estava, vamos dizer assim, satisfeito, saciado. Esse pobre de espírito é aquele que sempre reconhecia que precisava de mais. E aí me lembro da passagem daqueles dois moços que vai orar, que um ora com arrogância, né? O fariseu, o escriba, como você quer de sua tradução, o sacerdote, enfim, ele ora com soberba, e no final de sua oração, ele acaba dizendo: eu te agradeço para não ser igual a esse samaritano. E o samaritano, diz o texto, que ele nem tem coragem de olhar para o céu para orar. Então, esse é um pobre de espírito, que ele reconhece que ele não pode nada, que ele não tem nada, e que ele precisa o tempo todo. E aí Jesus diz para ele que ser bem-aventurado, no caso, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Que já entra mais uma vez a cultura do reino, está se chegando para nós através desse versículo, dessa passagem de Mateus 15, você vê a cultura do reino, porque Jesus vai dizer muitas vezes, mas a gente vai parar nesse aqui, pobre de espírito, porque deles é o reino do céu. Não é interessante, Alex, que não será deles, está dizendo que é deles. Sim. Sobrou alguma coisa para mim aí? Mas o que eu gostaria de falar, eu concordo com o que você falou. Eu queria trazer essa palavra pobre para o termo que a gente usa hoje. Como assim? Vou explicar. A gente usa muito assim: eu sou pobre, não tenho condições de comprar tal coisa. Só que, na verdade, a palavra pobre, ela não serve para gente que tem alimento, que consegue ir no mercado fazer despesa, que consegue ir numa loja comprar uma roupa. Essa palavra pobre não serve para gente. Nós não somos pobres, levando ao sentido da palavra mesmo. Tá? Porque esse sentido da palavra pobre é alguém que não tem condições de comprar o sustento. É alguém que depende de outra pessoa. É alguém que depende de outra pessoa para sobreviver, para ter o seu sustento cotidiano. Então, quando Jesus fala que é ser pobre de espírito, é reconhecer, como você falou, que depende de outra pessoa. E essa outra pessoa é Cristo. É reconhecer que nós somos dependentes de Cristo, que nós não temos nada, né, e que tudo é dele, e somos totalmente dependentes dele. Devemos, pelo menos, ser totalmente dependentes de Cristo, né? Então, os pobres, nessa questão aqui, a palavra pobre quer dizer isso, que não tem como se sustentar e que depende de outra pessoa. Nós somos totalmente dependentes de Cristo, ou, como eu falei, ou deveríamos ser totalmente dependentes de Cristo. Mas eu volto a frisar, se nós queremos ser cristãos verdadeiros, temos que ser totalmente dependentes. Por isso que não somos mais nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. A dependência está nele. A nossa força está nele. Tudo é dele e para ele, e honra e glória seja dada a ele. Nada não é para nós. Para nós foi dada a salvação, né? O resto é tudo dele. Você falando isso, eu tô aí já vem outras coisas na mente, vem assimilando, e eu vou completar o que já estava pronto. Já está tudo pronto aqui, irmão, sobre ser pobre. Mas aí o pessoal, eu acho que a beleza da palavra, porque se você fala assim, como tem vários louvores, me entendo, vocês que nos ouvem, vários louvores dizendo: eu sou dependente de ti, ó Deus, em vários louvores. Agora, se você cantasse: eu sou pobre,
eu sou pobre e preciso de ti, eu acho que as pessoas não iam entender o que estavam se referindo à pobreza. E a pobreza é isso, é você não ter condições de suprir as suas necessidades básicas. Então, quando Jesus diz assim, é pobre de espírito, reconhece que precisa de ajuda de outrem, ou seja, do Espírito Santo, de Jesus Cristo e do nosso Deus Pai. Então, muito bem, maravilhoso. Irmão, pobre de espírito, sejamos pobres de espírito. E antes da gente continuar aí, Tony, deixa eu só, eu falei no começo que bem-aventurado é ser feliz, mas deixa eu dar mais uma contextualizada na questão de ser bem-aventurado. Posso? Pode. Então, a questão de ser bem-aventurado, como eu falei no início, eu falei que a gente ia explicar mais para frente, e eu vou explicar agora. Tá? Então, não é só ser feliz, não é tão simplório assim, não é só feliz. A felicidade, ela é mostrada para nós hoje. Nós ligamos a TV, ouvimos rádio, podcast e tantas outras coisas, e o que é apresentado para nós hoje é uma felicidade que depende das circunstâncias. É só ver os comerciais de TV para que possamos ver isso que eu estou falando, que eles mostram a felicidade baseado no que você vai conseguir ter, seja numa roupa de marca, seja num tênis de marca, seja numa casa, seja em bebidas, que comerciais de bebida mostram a felicidade, é quando você está bebendo, né? Então, a felicidade está baseada em ter aquilo que é apresentado. Então, está baseada em circunstâncias, em coisas. E quando nós falamos de ser bem-aventurado aqui na Bíblia, e ser feliz, é independente das circunstâncias que estão ao nosso derredor. No Evangelho, a felicidade independe das circunstâncias. É algo livre de qualquer risco. Ninguém pode tocar ou atacar a nossa felicidade. Aí me faz lembrar de Abacuque. Lembra de Abacuque? Ele fala assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim, mesmo não tendo nada, não tendo o que comer, não tendo o que plantar, a minha plantação não dando nada, os meus animais não produzindo nada, tendo morrido todos, mesmo não tendo nada. As circunstâncias ao meu redor não é favorável, mas mesmo assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. A ser bem-aventurado é independente de circunstâncias. Ser bem-aventurado é saber que nós estamos com Cristo. Estar feliz, a nossa felicidade é Cristo Jesus, não é as circunstâncias, não é o que nós temos ou deixamos de ter, mas é o que nós fomos, é porque nós fomos resgatados do mundo das trevas para a maravilhosa luz que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Essa é a minha introdução sobre ser bem-aventurado. Glória a Deus! E você já me deu um novo tema para sexta-feira que vem. Olha aí. Como viver nas trevas, já que somos luz. Bom, já deixa anotado aí. Deixa anotado. O pessoal, entra aí, pessoal que está entrando no Facebook, faz teu comentário, faz o teu curte, compartilha, chama outros amigos aí que a gente vai ser feliz hoje, é para ser feliz. Isso aqui, Alex, a bem-aventurança cabe dentro do que você falou uma vez para uma das nossas lives, né? Que um dos seus pastores falou bem assim, que crente tem que ser feliz, se não for a tese do teu pastor, para ser, né? Exatamente. Tem que ser feliz. Exatamente. Tem que caminhar junto. Tem que caminhar junto. Agora vamos para um bom, para os nossos dias tão mal. Agora eu comecei, agora você começa, que depois eu completo. O versículo 4 de Mateus 5. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E eu começo agora? Agora é com você.
Então, a questão aqui, no meu modo de ver, no que eu procurei estudar aqui, chorar não é só aquela questão de se emocionar, tá? Não é emocionalismo aqui. Nós não estamos falando de emoção daquele que ouve alguma coisa ou assiste um filme triste, uma série triste ou uma história triste e ali começa a chorar. Não é desse choro que nós estamos falando aqui, mas é o choro e aqui eu lembrei de uma passagem que fala que a própria natureza geme, esperando aparecer os verdadeiros filhos de Deus, né? A manifestação dos verdadeiros filhos de Deus. Então, o chorar aqui é essa questão, é do chorar por aqueles que ainda não alcançaram a salvação em Cristo Jesus. É chorar e lamentar por aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo. Lembra que Jesus, ele olhou para Jerusalém e chorou ao ver a incredulidade do povo na cidade, porque ele não foi aceito lá, e ele falou que o profeta ele não tem honra na sua casa, e ele chora ao ver a incredulidade daquele povo. É esse chorar que nós estamos falando aqui. O chorar por ver a incredulidade do povo, por não aceitar o evangelho, por não aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. É chorar por aqueles que estão necessitados de salvação. Chorar por aqueles que estão precisando de ser salvos, de necessitando de entregar suas vidas a Jesus Cristo, entregar suas vidas para o verdadeiro autor e consumador da fé, porque só ele trará essa alegria, essa bem-aventurança para a vida daqueles e daquelas que estão sofrendo no mundo de hoje. Neyton, nessa é a minha parte sobre os que choram. Certo. Alex, eu vejo nos que choram, vou só acrescentar, o que você falou é perfeito, eu concordo com você, mas sabe quando você recebe, eu digo, eu gosto sempre de dizer, e vou sempre dizer isso, irmãos, eu lembro de 2 ocasiões dentro da nossa igreja que a gente chorava de verdade. Na verdade, são 3, porque são uma consequente da outra. A segunda que eu quero falar. Quando a gente via alguém aceitando Cristo como Salvador, que entrava pelo corredor, irmão, era um choro sincero, por saber que mais uma pessoa estava sendo arrancado das garras de Satanás, arrancado das trevas para vir para a maravilhosa luz. Então era um choro que você dizia, mais um que Deus, que foi alcançado pela maravilhosa graça e foi liberto das garras de Satanás. Um choro. Isso era um choro que eu via dentro das igrejas, que está nos faltando. O outro choro, esse choro cessou dentro da igreja, de algumas igrejas, não vamos generalizar, como sempre, não vamos. Mas, antigamente, eu sou de antigamente, as pessoas, Alex, quando iam tomar ceia, algumas igrejas tinham o costume de dizer, vou falar de mim, o presbítero Tony está, a partir de hoje, em disciplina. A igreja toda sentia a minha dor de não poder participar mais do corpo do sangue de Cristo ali, do ato da ceia, por um ato pecaminoso. Lógico que aqui tem uma outra ideia teológica, se eu posso ou não posso proibir a ceia. Não tinha isso, irmão. Isso se chama a disciplina, correção, para mostrar que a igreja tem ordem e tem decência. Então, as pessoas hoje não querem mais passar por esse momento. E a igreja chorava, porque sabia que tinha um irmão que não fazia mais parte do corpo e do sangue de Cristo por estar fora do padrão bíblico. Era outro choro. Aí, quando eu falo que um está ligado no outro, que é o terceiro, era quando a gente sabia que o irmão era apresentado na igreja e dizia, a partir de hoje, o irmão Tony, o presbítero Tony, está voltando, irmão, à comunhão com Cristo. Então, hoje à noite, ele vai participar do corpo em união. Irmão, a igreja chorava, sentia a alegria, tanto da dor, quando foi disciplinado, como agora, voltando a tomar. Esse choro, esse é um choro sincero, porque você não sabia qual foi a causa,
você não sabia qual foi o problema, mas você se alegrava em saber que agora ele poderia voltar a estar na comunhão junto com você. Esse choro é que está dizendo, esses que choram por pessoas que eles nem sabem, mas eles sentem a dor do outro. Quando você vê uma notícia de alguma catástrofe, você chora. E as pessoas falam assim, eu nem sei quem é a pessoa, mas eu estou chorando, sentindo essa dor. Então, quando eu vejo esse choro, eu só acrescento isso aí. Você é do tempo que a igreja chorava quando alguém aceitava Jesus, Alex? Sim, eu peguei ainda isso aí. Ainda peguei um pouco, né? Não muito, mas ainda peguei. Ainda peguei essa parte. E interessante também que, acho que até a gente até esqueceu de falar, na questão do pobre e também dos que choram, que o pobre, né, voltando um pouquinho aí, perdão, a questão do pobre aí, que fala que os pobres de espírito, e Jesus continua falando que deles é o reino dos céus. Né? Pessoas que são totalmente dependentes de Deus, que consideram que tudo que tem não é seu, mas é de Deus, mas eles têm tudo, porque tem o reino dos céus. Né? Se consideram a recompensa dele é o céu. Exatamente. Aqueles que se consideram não ter nada aqui, terão tudo. É o reino dos céus. Né? Verdade. E também os que choram aí, né? A questão dos que choram. Tem outra questão também, Tony, que é aqueles que choram, aquele choro que leva à conversão, que leva ao arrependimento também. Porque chorar por chorar, é como eu falei na minha explicação. Chorar por chorar, tem gente que chora vendo novela, vendo filme. Então não é só o chorar em si, né? Não é só a questão do chorar em si. Tá? E os que choram receberão consolação, serão consolados. Esses que estão chorando serão consolados. Então, o prêmio, vamos dizer assim, a recompensa, o galardão, como a gente vai ver lá depois, no final, o galardão, a recompensa, o prêmio, o presente, para você que não entende a linguagem de galardão, a recompensa para você que está chorando é uma só, você vai ser consolado. Isso. Mas qual é a recompensa por estar chorando? Você vai ser consolado. Essa é a recompensa. Você vai ser consolado. Exatamente. Certo, meu amigo? Isso. Agora vamos lá para os mansos. Eita, Jesus. Vamos. Logo eu, pernambucano, brabo, virado no giraia, falar de Você andava de Teixeira também, não? Misericórdia, eu andava, meu Deus do céu, ô Jesus, não era para lembrar disso não. Deixa eu tirar você só um pouquinho, Alex, depois eu volto com você falando, deixa eu falar primeiro dos mansos. Meus irmãos, olha só, a gente está alternando aqui para você poder falar, cada um dar uma explicação, depois junta todo mundo, junta nós dois, mas você vai compartilhando, vai curtindo, tá? Aqui, Mateus 5:5, ele fala assim, ó, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eu gosto de dizer muito assim, como eu aprendi, por quê? Eu posso ter aprendido errado, porque tem muita gente que acha assim, que aprendeu de um jeito e não pode melhorar, ou não pode ter aprendido errado. Não, irmão, a gente pode ter aprendido errado e por isso que estamos aqui. Eu dou glória a Deus pela vida do presbítero Alex, por exemplo, ele é formado em teologia, formado pela Metodista, então, com certeza, ele se aprofundou aos estudos muito mais do que eu. E, graças a Deus, ele é um dos amigos que eu tenho formado que pode me ensinar. Dizer, não, Antônio, você está quase certo, ou você aprendeu errado. Eu aprendi que manso é aquele irmão. Aí eu pego, sabe o que é manso? Eu pego aquela passagem paralela, eu não vou lembrar, vou esquecer agora a passagem exata. Alex, como você está em off aí, se você puder achar ela para a gente colocar para os irmãos, quando Jesus fala bem assim, se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Isso aqui, irmão, é Jesus ensinando a ser manso. Porque se alguém está querendo te arrancar a capa, dá também. Dá a túnica, irmão. Quer levar, leva. Isso é mansidão. É aquele irmão, não é aquele irmão que, como diz aí na minha terra, água levou, água trouxe. Não, não, não. É mansidão de paz, não quer confusão, irmão. Se é para ter qualquer discussão, ele prefere... Não quer discutir.
Está discutindo por causa de quê? Por causa disso, eu abro mão, né? Ele sai abrindo mão para quê? Porque é manso na sua essência. E a Bíblia diz, e qual é a sua recompensa? Que a gente fala, herdará a terra. Você já viu aquele falando, aquele ditado, e é um ditado verdadeiro. E cabe aqui, não é bíblico, mas cabe aqui, que esses valentões acabam morrendo e aqueles mansos acabam vivendo. Então, a herança, mas essa herança da terra, eu quero deixar bem claro, não é agora. Essa herança da terra é a novos céus e nova terra, quando Jesus voltar com seu poder e grande glória, aí sim ele herdará a terra. Essa é a terra renovada. Não pense que é essa terra agora não, tá? Todas essas bem-aventuranças que nós estamos falando, não é recompensa agora. Mas de ser manso é isso. Abre mão, irmão. Jesus nos ensinou muito. Eu lembro do pastor Eli me ensinou uma coisa, no culto de doutrina, Alex. Ele falava bem assim, você quer saber qual é a diferença de um bode e de uma ovelha? Põe os dois na frente de uma ponte, que só passa um, e aquele que se abaixar, o outro passar, você vai saber que é a ovelha, porque a ovelha tem que ser mansa. Eu aprendi isso aí com ele também. Pastor Eli. Sensacional, pastor Eli. O texto que você falou é Mateus 5. Eu vou ler aqui, tá? Pode ler. Do versículo, eu vou ler do 39 ou do 38, e aí a gente chega no que você falou, que é o 40. 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra, e ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E o 41, para terminar, e se alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Tá? Deixa eu abrir um parênteses aqui. Pode. Nesse texto aqui, vê que é uma coisa que eu aprendi na aula, na faculdade, na aula de hermenêutica. A professora ensinou a gente sobre isso daqui. Percebeu que o 39 diz qualquer que te bater na face direita. O judeu, ele tinha uma questão da mão direita, certo? O filho primogênito era abençoado na mão direita, o braço direito. Então, a direita era a mão que eles mais usavam. Mão para comer, tudo. Tá? Então, quando você vai bater na face de alguém com a mão direita, qual é a lógica? Que a usar face, a mão esquerda. Né? Então, mas qual era a ideia? Era bater com a mão direita. Certo. Mas, na lógica, você bateria na face esquerda, não na direita. Certo? Certo. Aí entra outra coisa, que foi o que eu aprendi e que eu vou falar agora. Esse parênteses. Tá demorando muito esse parênteses, né? Mas a questão, não era a questão do tapa, era a questão da humilhação. Essa questão aqui não está baseada só no tapa, mas na questão de humilhar a pessoa. Quando eles iam bater, eles batiam com a costa da mão. Aqui, com a costa da mão. Então, eles batiam aqui e batia na face direita. Então, a questão de humilhar. Fazia para humilhar. Então, Jesus fala que se alguém quiser te humilhar, deixa te humilhar, oferece a outra também. Né? Aí entra a questão, que os humilhados serão exaltados. Mas vamos voltar para o nosso tema aqui. Volta lá. Fala de manso. Herdarão a terra. Eu quero abrir um parênteses aqui também. Peraí. Eu gostei disso aí. Como você falou de comer, é que aqui não dá para entrar. Mas os judeus usavam a mão direita para comer e a mão esquerda para outras atividades. Por isso que você vê ali a cura do homem da mão mirrada. Né? Era a cura que precisava da mão. Então, se ele tinha uma mão que era incapacitada, ele comia, fazia todas as suas atividades com a outra mão. Então, ficava difícil cumprimentá-lo. Mas não vamos entrar agora, não. Então, a mão direita, que era aquela mão que trazia o alimento. Por isso que Jesus fala, né?
quando ele vai fazer entrar no casamento, ele fala, né, que os discípulos comiam sem se lavar. Aí ele fala, não, você não está entendendo, não é isso que contamina, não é o lavar da mão, né, não é o que ingere, é o que sai, né? Então, só um parênteses aí sobre a mão direita, comer e das outras atividades. Me fala aí, você Amém. é manso? Então, de vez em quando. Não, mas Tá aprendendo. é, o manso aqui, a palavra manso lá no original é a mesma palavra que é usada para um animal domesticado. Né? Então, o que acontece? A mesma palavra usada para manso ali é a mesma palavra usada para um animal que foi domesticado, ou seja, um animal que aprendeu a viver de acordo com aquilo que o seu dono o ensinou. Boa. Tá? Então, é mais ou menos, se eu fosse parafrasear o versículo, é como se Jesus estivesse dizendo assim: feliz é o homem cujos instintos, paixões e os seus impulsos estão sob controle. Bem-aventurado aquele homem que aprendeu a ter o domínio próprio. Então, o manso aí é aquele que tem o domínio próprio, aquele que sabe controlar. E isso é uma das características do fruto do Espírito, né? Sim. Ter o domínio próprio. Né? Que Então, na nossa ser linguagem, manso... João Ferreira de Almeida, ele usa temperança, né? Mas é o domínio Isso, próprio. exatamente. Então, ser manso é ter o domínio próprio. Tá? Então, é saber controlar os seus instintos. E eu achei interessante essa questão da palavra ser usada para um animal que aprendeu a viver de acordo com aquilo que o seu dono ensinou. E o cristão tem que ser assim. Tem que ser alguém que aprendeu a viver, não é alguém que nasceu desse jeito. É alguém que aprendeu a viver da forma que o seu dono ensinou. Ou seja, o cristão tem que aprender a viver da forma que Jesus nos ensinou através da sua palavra. O cristão, ele tem que ser manso, tem que ser essa pessoa que aprendeu a viver de acordo com a palavra de Deus. Ele não nasceu conhecendo a palavra de Deus, mas conforme vai conhecendo, tem que aprender a viver de acordo com ela. Ela tem que ser o nosso guia, ela tem que ser o nosso direcionador. Né? Então é isso. Tá certo. Tá certo. Tem nada mais a acrescentar. Tá perfeito. Então, trazendo para os nossos dias, o crente tem que ser domesticado. Ponto. Por Cristo. Por De acordo com Cristo. a palavra de Deus. Isso, de acordo com a Isso. palavra de Deus. Agora você começa. Tá na tela. Mateus 5, 6. Isso. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. É interessante essa questão aí, da questão de ter fome e sede. Jesus, ele compara duas coisas que são essenciais para a vida. O ato de comer e o ato de beber água. Tá? Não vai encher a cara, não. O ato de comer e o ato de beber água. Então, bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede de justiça. Tá? Então, o que eu entendo com isso? Que tem que ser coisas essenciais para a vida cristã. O lutar pela justiça, o lutar por aquilo que é justo. Assim como aquele que está morrendo de fome precisa lutar para sobreviver, ter a comida para sobreviver, e aquele que está morrendo de sede precisa lutar com todas as suas forças para buscar água, para se para ter para poder viver, porque senão ele vai morrer. Da mesma forma que são coisas essenciais que não podem faltar para o corpo humano, são o fome e sede de justiça, ou a sede e a fome pela justiça, tem que ser algo essencial na vida do cristão, não pode ser algo secundário. A justiça tem que fazer parte da vida do cristão. Buscar o que é justo tem que fazer parte da vida do cristão. O cristão não pode colocar a justiça em segundo
como segunda coisa na sua vida. A justiça tem que estar em primeira coisa. Tem que agir com o que o provérbio fala, né? Que as nossas balanças têm que ser justas. Não pode haver peso desigual, né? Porque as balanças antigamente eram aquelas balanças que um peso de cada lado, e muitos comerciantes colocavam pesos com uma medida, porque a medida era escrita no peso, né? Não sei se quem está nos assistindo aí chegou a pegar, eu ainda cheguei a pegar esse tipo de balança, que de cada lado ia um peso, ou colocava, um exemplo, colocava farinha de um lado e do outro colocava um peso de 500 gramas. Tá? E por vezes, aquele peso estava escrito 500 gramas, mas pesava 400. Isso eram pesos enganosos. E por isso que o símbolo da justiça é uma balança. Tem que ser igual. O peso, se está marcado 500 gramas, tem que ser 500 gramas. Se está marcado 1 quilo, tem que ser 1 quilo. Isso é justiça. Tem que haver a justiça na vida do cristão como prioridade, assim como a fome e a sede são essenciais, ou melhor, a comida e a água são essenciais para matar a fome e matar a sede para o corpo humano, também para a vida cristã, a justiça tem que ser essencial na nossa vida. Não pode ser secundário, mas tem que ser prioritário na nossa vida. Amém? Amém. Mas aí eu quero deixar para você falar aí, mas sede, fome de justiça, porque eles serão fartos. Você faltou dar a recompensa para quem tem sede, fome de justiça? Faz a sua explicação, depois eu volto com a parte do fartos, então. Tá. Alex, eu não tenho muito o que acrescentar, porque é bem isso mesmo. Você estava indo na mesma ideia que eu tinha feito as minhas anotações, tinha feito mentalizando, porque ele fala fome e sede. É o que você falou, ele está dizendo, ó, você sente fome? Sinto, pronto. É do mesmo jeito que você sente vontade de comer, é a vontade que você tem de ter justiça. Você sente sede? Tá, a garrafinha. Você tem a sua garrafinha, a gente tem a garrafinha aqui, falando. Sente vontade de tomar água? Sinto. Então, essa vontade de tomar água tem que ser na mesma proporção de você querer a justiça. Então, é o que eu disse, porque se eu parar de comer e parar de tomar água, eu morro. Então, mesmo que ele está dizendo, se você parar de comer e beber, você morre. Se você parar, se você não ter justiça, você morreu. Se você não quiser ter justiça, você morreu da mesma maneira. Uma morte espiritual, porque você não tem mais o senso de justiça. É sensacional isso aí. Então já que está seguindo na mesma linha, então deixa eu falar a questão do farto, então. Então, bem breve aqui. O farto aqui é a questão de ser satisfeito, tá? O farto, quando nós estamos falando de fome e sede, a questão de ser farto aqui é a questão de ser satisfeito. Ser satisfeito não quer dizer que você, quando você vai comer, você come até vomitar. Ou quando você vai beber água, você come até não caber mais. Não. Você come até satisfazer a sua vontade. Certo? Então, quando está falando aqui de ser farto, é de ser satisfeito. Ou seja, aqueles que têm fome e sede de justiça, um dia verão essa justiça sendo feita plenamente, sendo satisfeita segundo aquilo que ele pensava. Tá? Então, a justiça será feita e ele verá essa justiça sendo feita plenamente. Serão fartos com isso. Tá? Serão satisfeitos, né? Aquilo que muitos estão buscando por essa justiça no dia a dia, na nossa vida cotidiana. Um dia nós veremos isso sendo realizado, essa justiça sendo feita. Nós seremos saciados. Pronto. Isso. Acabou. Exatamente. Estou saciado. Não preciso de mais nada. Acabou. Tá ótimo. Satisfeito. Isso. Certo? Vamos para o versículo 7. Agora eu começo comigo, né? Isso. Vamos lá. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmão, esse é um dos versículos que ele se completa assim na recompensa. Você é misericordioso?
você terá misericórdia. Então, se você não tem misericórdia, você não vai alcançar misericórdia. Ponto. Então, isso aqui é para a vida do crente o básico. Um crente que tem que ter misericórdia do outro. O que pode trazer misericórdia, trazer no contexto da raiz da palavra? Misericórdia. Aí eu vou contextualizar, trazer para o dia de hoje para ficar mais fácil para os nossos ouvintes. Se colocar no lugar do outro. Você gostaria que alguém fizesse isso com você? Não, então não faça com ninguém. Então você vê alguém passar fome e você dizer assim, eu não quero passar fome, então eu vou ajudar quem está passando. Ter misericórdia. O que é ter misericórdia? Aí já entra numa parte mais teológica, para a gente entrar, fica muito mais profundo, que não é o que nós precisamos esta noite. É você ter o direito de fazer com o outro o que ele fez com você, mas você decide não fazer. Eu tenho misericórdia. Eu tenho o direito de exercer o meu direito, vamos dizer assim, redundante, mas é isso, mas eu abro mão. Então, eu tenho misericórdia e digo, não quero fazer o que ele está fazendo comigo. Eu tenho misericórdia. Aí eu já vou para a parte da gratificação, porque é uma só. Porque aí, quando eu olho para Deus, e Deus fala assim, ele teve misericórdia. Então, o que eu tenho para ele é misericórdia. Mas o problema, presbítero Alex, é que tem muita gente querendo a misericórdia de Deus e não está sendo misericordioso aqui. Então, se você não é misericordioso aqui, o Pai não vai ser misericordioso com você. Por isso que ele está dizendo, a recompensa de quem é misericordioso é alcançar misericórdia. Então, se eu não sou misericordioso, automaticamente ele não vai me dar a sua misericórdia. É pequenininho essa aí, porque um liga no outro. Exatamente. O que eu tinha escrito, preparado aqui, é exatamente isso, Tony. É se compadecer da dor do outro. Né? Misericórdia é isso. Não é só olhar a dor do outro e se compadecer. É se compadecer como se estivesse dentro do outro, olhando com os olhos do outro o que o outro está vendo. Ou seja, sentir a mesma dor com a mesma ótica do outro. Tá? Porque uma coisa é você olhar e falar, oh, coitadinho, tá sofrendo, e acabou ali. Outra coisa é você se colocar no lugar daquela pessoa e ter a mesma visão que aquela pessoa tem. Ou você tentar ter a mesma visão que aquela pessoa está tendo. Né? Então, só para complementar e terminar a minha fala nessa parte da misericórdia, é aquela questão que você frisou e que Jesus falou na parábola que um homem devia muito dinheiro para um fazendeiro e ele implora ao fazendeiro para que tenha misericórdia e perdoe a sua dívida. E o fazendeiro, tudo bem, você está perdoado. Aí ele encontra um servo dele que devia muito menos quantia de dinheiro e o servo pede a mesma coisa, que ele tenha misericórdia e perdoe a dívida, e ele fala, não, você vai ser preso e só vai sair de lá quando pagar o último centavo. Aí os seus companheiros vão lá e contam ao dono da casa, e o dono fala, eu me compadeci de você, você deveria ter feito o mesmo. E é isso que tem que acontecer na nossa vida cristã, que você falou muito bem, né? Nós recebemos a misericórdia de Deus, só somos salvos porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, né? E por isso nós não somos consumidos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. E essa misericórdia nós temos que transmitir aos outros. E assim alcançaremos misericórdia novamente no futuro. Amém. Agora com você aí, ó, versículo 8. Certo, vamos lá. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa questão dos limpos aqui de coração é sobre algo que estava sujo, tá? É sobre algo que estava sujo e que foi limpo. Tá? Algo que estava sujo e que, quando passou por uma transformação, passou por uma purificação e tornou-se limpo. Né? Então, se refere àquele que abandonou o pecado, aquele que abandonou a vida de pecado, porque Cristo o libertou,
Cristo o purificou, tornou branca as suas vestimentas, como Apocalipse fala, né, que aqueles que têm as suas vestimentas lavadas no sangue do Cordeiro é que herdarão a terra. Tá? Então, nós tivemos os nossos corações purificados, as nossas vestes purificadas pelo sangue do Cordeiro. Tá? Então, tivemos os nossos corações limpos pelo sangue do Cordeiro, e a recompensa desses que têm uma vida purificada, ou seja, aqueles que abandonam os seus pecados, aqueles que abandonam a vida de pecado, aqueles que abandonam a mentira, porque pecado, deixa eu falar um pouco aqui, muitas vezes se coloca pecado é adultério, pecado é fornicação, tá? Esquece-se muitas vezes que mentir é pecado, cobiçar é pecado. Tá? E cobiçar, eu não estou falando aqui só de homem cobiçar mulher e mulher cobiçar homem, não. Cobiçar o bem alheio é pecado também. Tá? Cobiçar o que o outro tem também é um pecado. Tá? Então, essas coisas que a Bíblia coloca como pecado, que pode passar o que for, o tempo que for, vai continuar sendo pecado. Tudo aquilo que a Bíblia coloca como pecado, os limpos de coração não seguem por essa prática. E eu não estou falando que os limpos de corações eles não pecam, porque a Bíblia diz que todo aquele que diz que não peca já está cometendo pecado, está mentindo. Tá? Então, os limpos de coração é aqueles que não têm prazer na vida de pecado, não seguem uma vida prazerosa, tá? Uma vida de prazer baseada no prazer carnal, que leva ao inferno. Tá? Prazer carnal não leva ao céu, leva ao inferno. Tá? Então, esses que se purificam dos pecados, que buscam viver uma vida de santidade, de santificação, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém pode ver ao Senhor. Esses que buscam viver essa vida de santificação verão a Deus. A Bíblia diz que hoje ninguém nunca viu, ninguém nunca pode ver a Deus. Mas ele diz que um dia o veremos assim como ele verdadeiramente é. A Bíblia diz em Coríntios que nós o vemos hoje de forma obscura, como em um espelho, mas um dia o veremos como ele é. E só vai poder ver aquele que tem o seu coração purificado, ou seja, aquele que busca ser santo, que busca santificar a sua vida a cada dia. É isso aí, Tony. Eita, glória! Essa foi a mensagem que eu preguei na ceia domingo. Assim como ele é, nós o veremos. Glória Alex, só para acrescentar o que você está falando, eu quero falar de um homem, porque eu vou falar da recompensa, que está aí, porque eles verão a Deus. Vou falar só sobre a recompensa. Livro de Atos, capítulo 7, o versículo 56. Vou ler o 55, que fica melhor para entender. Atos 7, 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Ou seja, Estevão sendo apedrejado por ter o coração limpo de estar fazendo a coisa certa, declara que viu os céus abertos e vê Deus e Jesus. A recompensa. Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Glória a Deus. Eu estava falando, eu preguei isso aqui também outro dia, dizendo, irmãos, a gente fala que ninguém pode ver Deus e morrer. Beleza, concordo com a Bíblia 100%. Mas Estevão declara que, olha, e não viu só Deus. Além de ver Deus, ainda vê Jesus à direita. Irmão, isso aqui já vai virar o culto. Glória, aleluia. Limpo de coração para ver Deus. É a recompensa que você tem. Quer ver Deus, irmão? Tenha um coração limpo, como o presbítero Alex acabou de explicar para você. Esse é o caminho. Alex, é com você agora o 9. Ou foi eu que li isso agora? Nem lembro. Agora é com você. Agora sou eu. Vamos lá.
Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Veja a diferença de ser manso, que a gente viu lá atrás, com o agora, o atual, que é os pacificadores. Pacificador é simples você trazer. É aquela pessoa que eu gosto muito de dizer, irmãos, a gente tem um pecado, o Alex acabou de mencionar alguns pecados. A gente comete um pecado dentro do nosso convívio, do nosso dia a dia, tão grave quanto, e a gente não percebe. Que pecado que é? É o pecado do ouvir. A gente fala muito do pecado do falar, mas você sabia que você comete muito pecado só de ouvir? Porque se alguém vem trazer uma notícia do presbítero Alex, dizer que ele fez isso e isso de errado, e eu dou ouvido, eu estou sendo conivente com a fofoca, com a mentira, com o engano, ou simplesmente eu estou dando ouvido e não sendo pacificador. Em vez de dizer, para, igual eu digo sempre, Alex, para a escola dominical, e digo sempre quando eu tenho oportunidade para falar em culto de ensino, irmão, empreende a diferença de fofoca e falar para quem é de direito. Por exemplo, alguém diz para mim que aconteceu vamos trazer do adultério, um adultério na nossa igreja. Eu não tenho que falar para ninguém. A pessoa, aliás, a única pessoa que interessa saber desse adultério é o pastor da igreja. Ah, mas para que contar o pastor? Aí eu vou no que Paulo escreve ao Coríntios. Porque eu fui avisado ou orientado pela a casa de Coré, se eu não me engano, se estiver errado, você me corrige aí, Alex, que há entre vós pecado tal que não foi cometido nem entre os não crentes. Então, é o meu papel avisar quem é o meu pastor, irmão, não tem que contar para ninguém. Então, pacificador é aquele que a pessoa vem falar, mas isso, eu vou falar de uma pessoa pacificadora, irmão. Pensa num homem que que é chamado filho de Deus. Ele se chama Eli Marciano. Tudo que você vai contar para ele, irmão, ele tem algo para dizer para você, irmão, não, irmão, não é assim. Oh, Jesus. Eu fui contar um negócio um dia para ele, de um jovem que saiu da igreja. Olha, ele chorou. Eu disse, gente, para que eu contei? Eu fui contar porque eu estava vendo o irmão dele na igreja, tal. Eu disse, pastor, que benção, irmão, né? Aí ele falou assim, e o irmão dele? Pastor, não se desviou, pastor? Ele disse, meu Deus, fala isso não, isso foi. Jesus, ele baixou a cabeça, Alex, e eu vi a lágrima descendo. Ou seja, aquela pacificação de não querer espalhar notícia ruim, irmão. Porque o que tem de gente que sabe uma coisa, em vez de parar ali, quer colocar para frente. Quer colocar, não é pacificador. Está querendo fazer o quê? Querer briga. Querer provocar. Conta para um, conta para outro. Em vez de ser o pacificador, irmão, aquele que vai amenizar, aquele que escuta e diz, parou a conversa aqui? Vamos tentar resolver, irmão. Aí entra a misericórdia lá em cima, entra a mansidão que a gente já falou, entra os que choram, entra tudo no pacificador. Esse pacificador, ele vem. Esse pacificador sabe o que cabe, Alex? No fruto do Espírito, da temperança. Essa bem-aventurança aqui do pacificador é aquele que pega tudo e diz, vamos resolver, não vamos sofrer o dano, boa, como diz a palavra, vamos sofrer o dano primeiro, vamos sofrer o dano, me ajude aí. Isso. Então, o pacificador aí também eu vejo é aquele que promove a paz, né? Pacificador são aquelas pessoas que promovem a paz. Não é só o falar de paz, mas é onde ele chega, ele promove a paz, ele não promove intriga. Tá? Uma das coisas que Deus aborrece, e isso está em Provérbios, é aquele que promove intriga entre os irmãos. Tá? E é a questão que você levantou aí também, de não levar para frente o que chegou até ele. Né? E, se possível, cortar antes de chegar. Né? Então, o pacificador, ele promove a paz. Então, é esse que está ali para promover a paz. E o que eu acho interessante é que esse que promove a paz, né, porque Jesus falou que nos daria a paz, e não a paz que o mundo oferece, né? Mas é uma paz diferente, né? Não é a paz que o mundo oferece. O que o mundo fala de paz, mas é guerra para todo lado. Então, a paz que Jesus oferece é diferente, e nós temos que ser esses promotores da paz, esses que estão levando a paz para outras pessoas. Né? Então, esses são os pacificadores. E interessante que a recompensa
é que eles serão chamados filhos de Deus. A gente ouve muito, e é uma coisa até estranha de falar, né? Que as pessoas só falam, todo mundo é filho de Deus, mas segundo a Bíblia, não. É Segundo, verdade. todos nós somos filhos de Deus, segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, nós somos todos criação de Deus, somos criatura, né, criados por Deus, mas só nos tornamos filhos quando aceitamos a Jesus e passamos a ser filhos de Deus. E essa é a recompensa dos pacificadores, de serem chamados filhos de Deus. Nem todos serão chamados filhos de Deus, é o que eu entendo. Tá certo. Eu concordo. Agora é com você, meu amigo. Esse aqui, Tony, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Esse daqui é o 10 e o 11, certo? A gente falar junto? Sim ou não? Me ajuda aí. Cadê você? Só me confirma aí. Isso, é isso mesmo. 10 e o 11 junto, né? O 10 e 11 juntos. Um complementa o outro. Então vamos lá. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Então, a gente falou aí da questão da justiça, né? De fome e sede de justiça. E esses que têm fome e sede de justiça sofrerão perseguição por causa dela, tá? Porque Paulo fala o seguinte, que todos aqueles que querem seguir a Deus piamente, ou seja, todos aqueles que querem ser fiéis verdadeiramente a Deus, padecerão perseguições. E Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Tá? Então, isso faz parte da vida cristã. Essas coisas estão inclusas na vida cristã. Então, esses que sofrem perseguição por causa da justiça, desses é o reino dos céus. Tá? Então, eu lembro que você falou uma vez, se eu não me engano, foi na escola bíblica dominical, você falou assim, a gente pede oração pelos missionários para que eles não sejam perseguidos, para que eles não sejam mortos, o que, na verdade, a gente não tem que orar por essas coisas. Você lembra que você falou isso aí, né? na escola Lembro, dominical? Sim. Verdade. Mas, que a gente não tem que orar, que eles vão lá com essa sabendo de que serão perseguidos, eles vão lá sabendo de que poderão ser mortos, e realmente, o verdadeiro missionário, ele vai sabendo disso, que essas coisas podem acontecer a ele. E o cristão tem que saber disso também. Não é só aquele que vai para outro país, tá? E essa questão de injuriar, de perseguir, tem uma frase no meio, uma palavra no meio aí, do versículo 11, que na hora que eu li, eu frisei, não sei se você percebeu, diz assim, quando vos injuriarem, quando vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Ou seja, quando for mentira, nós seremos bem-aventurados. Sabe por que eu estou frisando isso? Porque tem muita gente dizendo que está sendo perseguido, tem muita gente dizendo que está sendo perseguido pelo chefe na empresa, só que não faz o seu trabalho direito. Usa o seu tempo que a firma paga para trabalhar, para fazer outras coisas. Aí o chefe vem em cima e fala assim, o inimigo está se levantando. Não, não é o inimigo que está se levantando, não. É você que está deixando de fazer o seu trabalho, tá? Então, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa da justiça, aqueles que são injuriados, que são perseguidos, e que as pessoas inventam mentiram contra essas pessoas. Esses são bem-aventurados. Tá? Então, dessas pessoas é o reino dos céus. Não será o reino. Já é o reino dos céus. Dessas pessoas é o reino. O reino já é dessas pessoas. O reino não será dessas pessoas. O reino já é presente na vida delas hoje. Tá? Então, eu me lembro aqui de Policarpo. Policarpo de Esmirna, que estava caminhando para a morte, sabendo que ia ser queimado vivo, e ele
se alegrando, e quando chega lá diante dos seus algozes, ele pede para orar 1 hora. E ele passa 2 horas orando. Aí a mulher dele vai lá e aí? Já deu a horário. Ele falou, já passou 1 hora? Ele já tinha passado 2 horas. E a história diz que o rosto dele brilhava como a de um anjo quando ele sai da oração. E ele está caminhando para a morte. E ele vai alegre com isso. E as pessoas dizem assim, e aí os seus algozes dizem assim, e aí, você vai negar o seu Cristo? Ele falou assim, eu vivi 98 anos com Cristo fazendo tudo por mim, e agora eu o negarei? Pode acender a fogueira. Essa é a alegria, né? Esse é aquele que tem a certeza que o reino já é dele. Irmãos, quem não conhece a história de Policarpo, tem um filme, tá? Para quem gosta de filme, tem um filme, o Alex me indicou, nossa, sensacional, né? E é pura verdade. E eu vou nessa frase, Alex, aqui do versículo 10, versículo 10, porque dele é o reino dos céus. Esse aqui, irmão, é que às vezes a gente passa, por isso que eu falei, tem que aprender como Jesus, irmãos, e com calma, observar as coisas no detalhe. O Alex frisou lá, mentirem. Quando for mentira, aí Deus entra em favor vai estar a favor do seu. Se for mentira que eles estão fazendo. E eu friso aqui, que Alex falou, já deu uma pincelada. Porque deles é o reino dos céus. Não está dizendo qual vai ser a recompensa. Faça isso que a recompensa será aquilo. Não, não. Ele está dizendo que já é. O reino dos céus já pertence a todos aqueles que sofrem perseguição, injustiça, que mentem, que falam falsidade, que estão armando contra você. Já é. Pensa atenção. Deus está dizendo, já é seu. Não vai ser. Você não vai ganhar, talvez, quem sabe. Não, não. Já é seu. Mas você tem que estar firme. Você tem que estar fazendo a coisa certa, da maneira certa, para que Deus seja honrado em todos os aspectos que ele vai dizer, é seu reino. Porque você pergunta, Deus, me caluniaram, foram injustos comigo, deixa eu colocar o versículo 11 na tela, é porque mentiram, injuriaram, me perseguiram e disseram todo mal contra mim, qual é a minha recompensa? Ele disse, não, a sua recompensa já foi dada antes. Quando eles faziam isso com mentira, eu já tinha dado a você a tua recompensa, que é o céu. Já é o céu. Não será. Muito bom, Alex. Perfeito. Deus é maravilhoso. Quer acrescentar alguma coisa mais nesse aqui ou vamos para o último versículo? Está acabando, irmão. Na verdade, o último versículo é o que acrescenta esses dois, né? É o que acrescenta, na minha opinião, não só esses dois, meu amigo, acrescenta todas as bem-aventuranças. Eu vou deixar para você. Não, eu que leio agora. Deixa eu ler agora que você acabou de ler isso aqui. Vamos dividir, né? E já que eu que vou ler, eu que vou começar. Jesus, tem misericórdia de mim. Diz assim, exaltai e alegrai-vos, porque é grande. Já começa aí, grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus queridos e amados irmãos, estamos acabando, mas 5 minutinhos a gente acaba. Fique aí. Escuta só, todas essas bem-aventuranças que nós lemos para você, do versículo 3 até o versículo 12, até o versículo 11, que esse aqui é a finalização das bem-aventuranças, que depois vai entrar, você é o sal, você é a luz, enfim. Esse é o último versículo aqui das bem-aventuranças. Preste atenção no que ele está dizendo. Exaltar e alegrar. Por quê? Porque você tem fome, porque você chora, porque você é pobre, porque você é pacificador, porque você deixa eu ver outros pacificadores, limpo de coração. Tudo isso aqui. A recompensa, ele está dizendo, se alegre por causa disso. Porque a recompensa é grande. Ele usa o termo, porque é grande. A vossa recompensa, vosso galardão, vosso prêmio, vosso presente, como você queira definir. Galardão é algo bom. Mas ele fala aonde. Olha, preste atenção no versículo aqui, ó. Olha aonde que será toda essa recompensa. No céu. Então, se você está pensando que vai ter essas recompensas aqui na Terra,
te ensinaram errado. Isso são pregadores da mentira. Pregadores que querem aplausos, que querem massagear o ego deles, primeiro deles próprios, ganhar, como diz na linguagem mundana, querem confetes. Nós não teremos recompensa nessa terra, porque se nós tivermos recompensa nessa terra, não teremos recompensa no céu. A escolha é sua. Se você quer recompensa na terra, você tem todo o direito. Mas aí eu digo que Jesus disse na parábola, que nem é uma parábola, há uma certa discussão, mas vamos deixar um ensino de Jesus, Lázaro e o rico, porque Lázaro teve todos os seus galardões, aliás, Lázaro não teve suas recompensas na terra, porém, o outro teve todas as suas riquezas, todo o seu prazer, todo o seu galardão aqui na terra. Um foi para o seio de Abraão e o outro para o Hades. Então, preste atenção. Não queira recompensa aqui na terra. Peça paz, ore pela paz que Deus te dá. Ore para trazer uma paz, como o presbítero Alex já nos disse, uma paz que excede todo entendimento, uma paz que emana de dentro de nós, não é de fora. Eu não dependo de circunstâncias para ter paz. A paz, ela emana e enche. Foi a nossa live de sexta-feira passada, que o crente muda o ambiente, eu mudo o ambiente. Pode estar todo mundo perturbado, mas a paz que está dentro de mim, ela vai alcançar outros e outros. Então, a nossa recompensa é no céu. Eu quero frisar isso aqui. A recompensa é no céu. Podemos ser tudo isso que nós lemos aqui, do versículo 3 ao versículo 11. Mas eu friso, a recompensa, ela é no céu. Não espere recompensa na terra, porque se você esperar recompensa na terra, talvez você não tenha recompensa onde você vai passar a sua eternidade. Alex, é com você, meu amigo. Glória a Deus. Eu disse que esse versículo fechava o 10 e o 11, Tony, porque olha que interessante isso daqui. O versículo 10 e 11, ele vem falando de você sofrer perseguição por causa da justiça, você ser injuriado, você ser perseguido, e as pessoas mentindo, disser um monte de coisa ruim contra você. Aí o versículo 12 vem e fecha assim: se acontecer tudo isso com você, ser perseguido, você ser injuriado, você ter um monte de gente difamando, falando mentira contra a sua vida, se alegrem. Tenham grande alegria por causa disso. Olha que coisa, é uma coisa meio complicada, mas o evangelho é sensacional, né? Essas coisas é sensacional no evangelho. Se você está sendo perseguido, lembra o que a gente comentou no começo, que o ser bem-aventurado independe da circunstância. A circunstância aqui não eram boas. Você ser perseguido, você ser injuriado, você ser caluniado, e mesmo assim Jesus vem e fala assim: se alegrem. Sabe por quê? Porque você tem um grande galardão nos céus. A nossa morada não é aqui. A nossa terra não é aqui. Paulo fala em Colossenses que a nossa cidade não é esta. A nossa cidade, ela vem dos céus. Essa cidade não é a nossa. Nós somos peregrinos. Nós somos forasteiros aqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa verdadeira morada se encontra no céu. A nossa verdadeira galadão se encontra no céu. A nossa verdadeira alegria não está em morar na terra, numa casa, numa mansão, numa casa com piscina. Não. Não é ter uma conta bancária gorda. Não é isso que o evangelho quer. O evangelho quer nos ensinar que a nossa morada está no céu, que a nossa alegria está no céu, que os nossos olhos têm que ficar fitos no céu, que nós temos que buscar as coisas que são do alto, porque é de lá que o nosso Senhor e Salvador virá para buscar a sua igreja, é de lá que ele virá para resgatar aqueles que sofreram perseguições, aqueles que padeceram, aqueles que foram perseguidos, aqueles que foram caluniados, mas que deles é o reino dos céus. É desses que Jesus virá buscar, é esses, melhor dizendo, que Jesus irá buscar e resgatar para morarmos eternamente com ele. Essa é a nossa alegria, essa é a nossa bem-aventurança. A nossa felicidade não está aqui, está nos céus, e ela se chama
Jesus Cristo de Nazaré, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Glória a Deus! Maravilhoso! Não podemos ter um encerramento melhor na presença de Deus do que reconhecer quem Ele é. Alex, muito obrigado. Meus irmãos que estiveram conosco até agora, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês. Se vocês quiserem, compartilhem. Se quiserem, não, compartilhem e fazer esse favor para alcançar outras pessoas. Acompanhe o presbítero Alex nas redes sociais dele, é tudo Alex Cristão, no YouTube, no Instagram, no Facebook. O meu também está aí no YouTube, no Instagram, no Facebook. Temos colocado mensagens, temos colocado passagens bíblicas para acrescentar a tua vida. Seja bem-aventurado. É o que eu te peço, que eu peço a Deus que te ajude a ser bem-aventurado. Alex, suas considerações e hora para a gente ir embora, que eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco. Isso. Eu só quero agradecer por mais essa sexta-feira que passamos aqui. Qual é o tema que você tinha falado para a próxima sexta? Não, misericórdia, não falei não, foi só uma ideia aqui. Ficou gravado, vamos pensar na semana. Tá bom, então. Então, quero agradecer a você, agradecer a todos que estiveram com a gente aqui, ou aqueles que ficaram, ou que passaram, né? Então, eu louvo a Deus por esse momento de a gente poder compartilhar a palavra de Deus a todas as pessoas que têm acesso à internet, têm acesso às redes sociais. Eu louvo a Deus por essa iniciativa da sua parte e por ter me convidado. Não sei se você percebeu, mas eu tô cada dia me soltando mais. Se deixar, eu vou falar mais, hein? Mas aí é você que está dizendo que o tempo, para mim, eu tenho aqui 2 horas. Né? Mas eu louvo a Deus, né, por esses momentos aqui, tem sido bênção, né? E tem alcançado algumas pessoas, até o meu pai no Ceará tem falado que tem acompanhado também. Então eu louvo a Deus, mesmo assistindo pelo YouTube, assistindo depois no meu YouTube, mas tem visto. Então eu louvo a Deus por isso. Mas vamos orar, Amém, vamos orar. Amigo. Alex, deixa eu te falar o nome de uma pessoa que a gente está precisando de orar. Celestina. Ela está precisando de oração porque já está sendo até encaminhada para o Mário Covas, então é a mãe do meu cunhado, aliás, a sogra do meu cunhado. É Celestina o nome dela. Apresente ela em oração agora no finalzinho, por favor. Amém. Inclusive, o meu pai e a minha madrasta, eles pediram para, quando fosse orar na live, apresentar eles também, Cícero e Eliane. Pronto, vamos orar. Você ora daí que é hora daqui. Cícero e Eliane. Isso. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por esse momento que passamos aqui falando da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado a vida do Tony com esse projeto e tem colocado no coração dele, Senhor, a disponibilidade, Senhor, de falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, continua abençoando a vida dele, abençoa também a Celestina, abençoa o meu pai, o Cícero, a Eliane, abençoa, Senhor, onde quer que eles estejam. Ó, Senhor, abençoa a saúde, abençoa todos os ouvintes, Senhor, todos que participaram aqui, que essa live que vai ficar gravada possa alcançar outras pessoas, Senhor. Não somente hoje, mas o tempo que ela estiver nas redes sociais, possam alcançar outras vidas, Pai. Em nome de Jesus, guarda as nossas vidas e que possamos, Senhor, continuar com esse trabalho, mantendo-se firme, Senhor, na Tua palavra, sem titubear, sem virar, Senhor, nem para a direita e nem para a esquerda, mas perseverar, olhando para o alvo, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado. E é no Teu nome, Jesus, que eu oro a Deus, agradecendo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Amém. Alex, dá uma bênção apostólica, dá um abraço na Cláudia e nos meninos. Vamos marcar com um pregador aí para ele vir pregar aqui também, tá? Tá bom. Dá glória a Deus. Amém. Meus irmãos, receba a bênção apostólica do Senhor, que o grande amor do nosso Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com você, não só hoje, mas para todo sempre. Juntos dizemos amém. Amém. Que Deus abençoe todos vocês. Amém.